Sexta-feira, dia 30 de abril de 2026. Segundo o alerta de cheia dos rios do Amazonas, Serviço Geológico do Brasil descarta a cheia de grandes proporções no Rio Negro e já prevê uma vazante maior no segundo semestre, que pode gerar problemas. Operação Levítico prende 2 irmãos suspeitos de maus tratos contra a própria mãe, uma mulher idosa. A programação para essa sexta-feira de feriado do Dia do Trabalhador em Manaus, com comemoração religiosa e também na Ponta Negra com festa. E tem ainda Viva o Trabalho. A segunda reportagem da série sobre o Dia do Trabalhador destaca a pesquisa que revela quais são as profissões em alta nos dias de hoje. Isso e muito mais agora no Band Cidade, que já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Cheia dos rios no Amazonas, 16 municípios em situação de emergência, mais de 170 mil pessoas diretamente afetadas pela subida das águas. Sobre este assunto nós vamos falar ao vivo com a repórter Ana Beatriz Ferreira, que tem mais informações para a gente e está com o nosso belo Rio Negro aí ao fundo, com essa bela imagem. Ana, muito boa tarde para você. É isso mesmo, Neto. Muito boa noite para você. Exatamente. Agora, 16 municípios estão em estado de emergência por conta da cheia dos rios. A gente ressalta ainda que esses dados foram divulgados de acordo com o painel de monitoramento da Defesa Civil. Entre esses 16 municípios estão Atalaia do Norte, tem também Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama e outros também. Agora, é importante ressaltar sobre os que estão em situação de alerta, que estão em Vira, Pauini e outros. São 4 no total, mas também tem outros, cerca de 31 municípios seguem em situação de alerta. Entre eles estão Alvarães, Anamã, Anuri, Apuí e outros, mas também estão aqueles que estão em situação de normalidade, como por exemplo aqui em Manaus, eles seguem em situação de normalidade, ao todo são 11. Agora, devido toda essa estatística que foi divulgada, esses municípios, 16 municípios que foram decretados em situação de emergência, eles seguem recebendo apoio. De que forma, Neto? Recebendo cerca de 120 purificadores de água. E isso acontece justamente para que aquelas comunidades que estão mais isoladas tenham esse acesso à água. Além disso, também tem acesso a recursos para alimentação, higiene pessoal e também saúde. De acordo ainda com as informações, é necessário com que essas famílias, cerca de 170 mil pessoas que estão sendo afetadas por conta da cheia dos rios, possam buscar sim vacinação, até porque, de acordo com a área da saúde, a Secretaria. Nós perdemos o contato com a repórter Ana Beatriz Ferreira, que fala sobre os reflexos da subida das águas, da cheia dos rios aqui na região, principalmente os municípios do sul do Amazonas são os que mais sofrem, Rio Purus, Rio Juruá, próprio Rio Solimões na parte mais alta. Quero agradecer a Ana Beatriz Ferreira pelas informações. Se der tempo, a gente ainda entra hoje com a Ana para falar desse ou de outros assuntos. E ainda sobre a cheia dos rios, o Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje um alerta de cheia das bacias aqui da região, mas apesar do rio ainda estar enchendo, principalmente o Rio Negro, a preocupação é com a próxima vazante no segundo semestre. No evento estiveram presentes pesquisadores e representantes das defesas civis municipal e estadual, além do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Até o momento, 15 municípios estão em situação de emergência no estado e mais de 40 mil famílias estão sendo afetadas diretamente com a cheia dos rios. Mas o Comitê de Enfrentamento ao Fenômeno tem levado insumos às famílias das regiões afetadas. E com esse plano de contingência,
nós estamos acompanhando toda essa movimentação com relação à projeção climática para os próximos meses, né? Vamos reunir os dados e a logística necessária para que a gente possa encaminhar essa ajuda humanitária, principalmente, que é o maior foco deles e dos municípios. Para a cheia desse ano, a preocupação é bem reduzida. Isso porque, segundo os meteorologistas, a cota máxima que o Rio Negro pode chegar é de 28 metros e 76 centímetros. A preocupação mesmo é com a estiagem, quando os rios começam a secar. Em geral, são níveis dentro da média para a maioria das estações. E isso traz uma previsão de cheia por um comportamento também mediano, ou seja, um comportamento em que o nível de previsão que a gente deu hoje é de uma cheia típica, uma cheia normal. O alerta de cheia do Amazonas representa previsões geradas pelo Serviço Geológico do Brasil a partir do Sistema Hidrológico das Bacias do Estado. Previsões que indicam as cotas máximas a serem atingidas nos rios Negro, Rio Amazonas e Rio Solimões. Obrigado, Ellen. Agora vamos saber como é que fica o tempo nesta sexta-feira aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado, com a nossa previsão aqui no telão do Band Cidade. Você vai ver em Vira, vai ver também em Tolantins, Parintins, além da capital amazonense. Em Vira, previsão de muitas nuvens nesta sexta, pancadas de chuva isoladas, as temperaturas entre 23 e 29 graus. Previsão de pancadas de chuvas isoladas também com tempo nublado em Tolantins. Mínima de 24, máxima de 30 graus, a mesma temperatura de Parintins, onde também tem o tempo nublado e previsão de pancadas de chuvas isoladas, as temperaturas entre 24 e 30 graus. Na capital amazonense, previsão também de muitas nuvens e de chuva passageira em pontos isolados na capital amazonense, mínima de 24, máxima de 33 graus. Vamos agora relembrar o caso de um taxista que é suspeito de agredir uma adolescente de 12 anos. O advogado dele esteve hoje na delegacia para acompanhar os procedimentos desse caso. A defesa do investigado esteve no 6º Distrito Integrado de Polícia e afirmou que o taxista nega qualquer agressão. Segundo o advogado, novas medidas judiciais só devem ser adotadas após a conclusão do laudo pericial. É prematuro ainda a gente tirar qualquer conclusão precipitada, porque, quer queira ou não, ainda o que a gente sabe é que está ocorrendo a divulgação de vídeos que não foram ainda periciados. Então, isso faz com que fragilize qualquer linchamento assim, virtual, né, de acusações, de conclusões precipitadas. A defesa também ressaltou que áudios divulgados nas redes sociais, supostamente atribuídos ao cliente, ainda precisam passar por perícia para a confirmação da autenticidade. Qualquer áudio, qualquer vídeo, qualquer situação tem que ser parado assim para ser feita uma perícia técnica. Essa é a questão. Então, não tem como ter a autenticidade de um áudio, quem mandou, quem falou, porque é uma situação que pode ser manipulável. O caso aconteceu no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o taxista se aproxima da adolescente. Em seguida, ele deixa o local, enquanto a jovem permanece na rua. Logo após, dá marcha ré e se aproxima da vítima. Em seguida, entra no carro e sai do local. A adolescente teria chegado em casa com 2 hematomas, segundo familiares. Agora, a Polícia Civil aguarda o resultado do exame de corpo de delito, que deve aí confirmar se houve agressão e as circunstâncias deste caso. E a polícia divulga a imagem de 2 homens que são procurados pelo roubo de uma linha de ônibus aqui na capital amazonense, linha de número 126. E você acompanha imagens do momento em que eles deixam de se apresentar como passageiros e passam a se apresentar como assaltantes, criminosos que começam a roubar os pertences das pessoas que estão na linha 126. Imagens que foram divulgadas pela polícia e que conta com a sua ajuda para denunciar esses homens. Você consegue identificá-los, você liga para a polícia nesses números que aparecem aí no vídeo. Tem o 181, que é o número da Secretaria de Segurança Pública, ou 197, que é o número da Polícia Civil. Também você não precisa se identificar, mas pode ajudar a polícia e a sociedade a tirar esses homens de circulação.
Homem é preso por roubo a comércio no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Os circuitos de vigilância ajudaram a polícia a identificar esse criminoso. O crime foi em novembro de 2025. O suspeito tem 37 anos e foi preso no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. O local foi invadido por homens armados que levaram aparelhos eletrônicos e dinheiro de clientes e funcionários. Uma parte dos criminosos ameaçava as vítimas, enquanto outros roubavam os bens. Câmeras de vigilância do local auxiliaram o trabalho policial na identificação e no encontro de um dos suspeitos. A Polícia Civil continua à procura dos outros membros do grupo criminoso. O homem vai responder por roubo majorado. Quem tiver qualquer informação sobre a identidade ou o paradeiro deles pode entrar em contato pelos números de denúncia 181, 190 ou 198. A identidade do denunciante sempre vai ser mantida sob sigilo. Que você vai ver depois do intervalo aqui no Band Cidade, Operação Levítico prende 2 irmãos suspeitos de maus tratos contra a própria mãe, uma mulher idosa. Agora 18h01. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta para falar dos casos de polícia. Operação Levítico 2. Ação da polícia com prisão em flagrante de 2 irmãos suspeitos de maus tratos contra a própria mãe, uma mulher idosa de 70 anos. Essa ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa. As investigações começaram após denúncias anônimas informar que a vítima vivia em situação de extrema vulnerabilidade. Quando a gente recebe uma denúncia, diariamente a gente recebe muitas denúncias por todos os nossos canais, a gente manda uma equipe investigativa até o local para fazer a averiguação, se procede ou não procede a denúncia. Quando chegamos nesse local, a gente verificou que sim, procedia, infelizmente. Durante as buscas, os policiais encontraram a idosa sozinha, deitada apenas sobre espumas de um colchão em um ambiente sem banheiro e com sinais de falta de higiene. De acordo com a polícia, ela também estava sem alimentação adequada. E com isso a gente efetuou o flagrante dos seus 2 filhos, uma mulher de 44 anos e um homem de 46 anos. A idosa foi resgatada pelos policiais para receber atendimentos necessários. Já os 2 suspeitos passaram por audiência de custódia e agora ficam à disposição da Justiça. A vítima segue sob acompanhamento das autoridades e da rede de proteção social. E amanhã tem programação religiosa para os devotos de São José, padroeiro dos trabalhadores. Ellen Guimarães. Dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, mas é uma data muito importante também para a Igreja Católica, para o calendário católico. Isso porque no dia 1º de maio é comemorado também Dia de São José Operário. A gente veio até ao santuário, que fica localizado aqui na Praça 14, porque eles fizeram uma réplica aqui, ó. Justamente porque São José era carpinteiro, então isso aqui também vai fazer parte de uma das diversas programações que vai ocorrer no dia 1º, na sexta-feira. E eu já converso aqui com o Padre Francisco para chamar toda a família. É um evento lindo que ocorre todos os anos, já faz parte da tradição aqui na capital amazonense. Agora, quem era São José Operário, Padre? São José foi o homem escolhido por Deus para ser o pai terreno de Jesus. E ele exercia uma profissão, não é? Nós dizemos que ele era carpinteiro, na verdade ele era um artesão. Trabalhava tanto a madeira quanto a pedra e com isso ele garantia o sustento da família de Nazaré, Jesus e Maria. Portanto, é um exemplo para nós de modelo, de trabalhador, de obediência a Deus e dedicação à família. Em poucas palavras, é um pouquinho da vida de São José Operário, São José Trabalhador. O nosso primeiro momento vai ser lá na zona norte de Manaus, na nova cidade, na Bola do Papa, ali na Avenida Curaçao. Nós vamos ter uma missa às 8 horas da manhã. Em seguida, nós sairemos numa romaria rodoviária, que nós podemos chamar uma carreata, não é? Vamos sair de lá, vindo até aqui o santuário. Chegando no santuário, nós teremos a bênção dos veículos. Às 17 horas, temos uma missa solene, presidida por Dom Hudson, bispo auxiliar de Manaus. E depois, uma procissão luminosa aqui por algumas ruas aqui da Praça 14 do centro da cidade. E vamos concluir o dia com um arraial aqui na área interna do santuário. Isso vai ter comidas típicas, vai ter na verdade uma rifa, que é uma ação solidária para os nossos jovens que são membros da Pastoral da Comunicação, eles que
comandam as nossas redes sociais para que eles possam participar de um encontro em Aparecida. Será um momento familiar, as pessoas já conhecem aqui, basta adentrar na área do santuário, comidas típicas, uma atração musical, vai ser muito bom. Tá certo, padre. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente segue por aqui. Amanhã, esse local que vocês estão vendo, por enquanto vazio, vai estar lotado, como eu disse, tudo preparado com muito amor e carinho para receber, claro, os cristãos, né, os devotos principalmente aí de São José Operário. A gente segue por aqui acompanhando. Vai ser uma programação muito bonita, então você que está assistindo a nossa programação, sinta-se convidado. Amanhã todo esse espaço vai estar lotado. Dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, mas também uma data importante no calendário dos católicos, já que é dia do padroeiro deles. A gente está falando de São José Operário. Muito obrigado, Ellen Guimarães, pelas informações. E o Sebrae está lançando o Feirão do MEI a partir de segunda-feira, dia 4 de maio. A programação segue até o dia 29. A Bia Souza tem mais informações. A partir do dia 4 de maio, o Sebrae realiza o Feirão MEI 2026. E esses serviços serão voltados para pessoas que já empreendem ou que desejam abrir o seu próprio negócio. Ao meu lado está a coordenadora Rielen Lages, ela que vai nos dar mais detalhes de como vai funcionar esse feirão. Como que vai funcionar os serviços e quais serviços serão gratuitos? Então, a partir do dia 4 de maio, o Sebrae estará de portas abertas para atender aqueles empreendedores que já estão no mercado e para aqueles que ainda querem empreender. Então, nós vamos estar aqui atendimento de orientação técnica, consultorias especializadas e tecnológicas direcionadas para o empreendedor individual. Então, além dessa programação, nós vamos também ter palestras gratuitas e no dia 20 de maio será um dia muito especial que nós vamos estar com atendimento 100% gratuito no SESI Clube do Trabalhador. E além de uma excelente programação que vai ser incrível com um palestrante nacional que vai estar conosco, que é o Geraldo Rufino. Então, nós convidamos todos os microempreendedores individuais, que é o MEI, para estarem conosco nessa programação que nós estamos aí construindo com muito carinho para os nossos clientes. Quais serviços serão oferecidos? Consultoria gratuitas, orientações técnicas, inclusive consultoria de acesso a crédito, né? E além do Sebrae, teremos vários parceiros institucionais que vão estar conosco durante todo o mês de maio, inclusive com instituições bancárias que estarão promovendo acesso a crédito sem burocracia, com mais facilidade, sendo cliente Sebrae. Obrigada. Então é isso aí. Você que deseja fazer algum tipo de regularização ou abrir o seu próprio negócio, não esqueça, a data é dia 4 de maio. Obrigado, Bia. E você vai ver depois do intervalo aqui no Band Cidade a segunda reportagem da série Viva o Trabalho. Hoje a reportagem é sobre as profissões que estão em alta. Agora às 18h11. O Band Cidade volta já. Band Cidade de volta. Viva o Trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série sobre o Dia do Trabalhador, você confere quais são as profissões que estão em alta no mercado e que, apesar de tanta tecnologia, ainda assim é preciso o domínio humano para alguns mecanismos. O crescimento das profissões ligadas à inteligência artificial e ao técnico de enfermagem reflete as novas demandas do mercado de trabalho. Na área da tecnologia, o avanço da automação e da digitalização tem aumentado a procura por profissionais capacitados para resolver, operar e supervisionar sistema de IA. Na Escola Superior de Tecnologia do Amazonas, uma novidade: novo curso de inteligência artificial, graduação que deve ter duração de 4 anos. Antigamente, quando nasceu a internet, todo mundo tinha medo e tal, agora nasceu o IA. Então, todo mundo que desde agora, começar a aprender a mexer, vai estar, vamos dizer, surfando nessa onda que agora que começou. A Eduarda, que é aluna da instituição, ressalta a importância do uso dessa tecnologia para resolver problemas que antes eram demorados. Como uma ferramenta mesmo, eu acho que se a gente
cada vez mais enxergar ela como uma ferramenta, mas a gente consegue ver aonde ela pode ser aplicada e onde a gente pode usar ela para ajudar mesmo. E quando se fala em saúde, muita gente logo se pergunta, será mesmo que a inteligência artificial vai substituir aí médicos, enfermeiros ou até técnicos de enfermagem durante uma consulta especializada? E a resposta é bem simples, é não. A IA não vai substituir nenhum desses profissionais, mas a tecnologia veio como uma boa aliada para transformar radicalmente esse mundo da saúde. Informações importantes, exames pendentes de pacientes a serem realizados, medicações também que o paciente está aguardando para ser administrada, de como está o nosso paciente. Enquanto muita gente pensa que a tecnologia pode deixar a saúde mais fria, mais robotizada, nos hospitais o atendimento ainda é e vai continuar sendo humanizado. Esse é um medo compreensível, principalmente do profissional que nunca utilizou a inteligência artificial, mas eu reforço que quando ela é bem aplicada, acontece justamente o contrário. Ela humaniza o atendimento. Ao reduzir o tempo gasto com atividades, processos manuais, burocráticos, sobra mais tempo para quê? Para olhar nos olhos, escutar e cuidar melhor. Duas profissões distintas, mas que estão interligadas, mostrando que essas duas áreas se consolidam como algumas das mais promissoras para os próximos anos. E amanhã tem a última reportagem da série Viva o Trabalho, também falando sobre esse misto entre tecnologia e o trabalho feito pelo homem, o trabalho manual. E agora vamos falar sobre a Festa do Trabalhador amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e tem mobilização na Zona Oeste de Manaus, sabe onde? Lá na Ponta Negra, e é para lá que a gente vai com a repórter Ana Beatriz Ferreira, que vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Muito boa noite, Ana. O que o trabalhador vai poder conferir aí na Ponta Negra amanhã? Muito boa noite para você, Neto. O que o trabalhador ele merece? Né? Uma boa atividade física e música boa também. Tudo isso ele vai garantir aqui na Ponta Negra amanhã, sexta-feira, e a programação começa a partir de 4 horas da tarde. E vão ser 2 espaços aqui na Ponta Negra, tá bom? Tanto aqui no anfiteatro, que vai ter a partir de 5 horas da tarde, DJ, pagodinho, forró e muito mais. E também mais cedo, a programação que começa às 4 horas da tarde, só que dessa vez lá na casa Zezinho Correia. Lá vai ter a programação de fit dance, muita atividade física. Então é uma programação feita aí para todas as idades, tanto crianças e adultos também. Mas claro, o foco é o trabalhador. E amanhã é feriado, amanhã sextou, né, Neto? Então tá todo mundo convidado para cá. E além dessas atrações musicais e atividade física, também tem feira gastronômica, feira do empreendedorismo. Muitas coisinhas estão vendidas ali no outro ponto e também muita comida boa. Ou seja, amanhã, feriadão, sexta-feira, né? Feriado emendado já como sábado e domingo. Vem pra cá amanhã, sexta-feira, a partir de 4 horas da tarde, porque com certeza aqui vai estar lotado, uma programação recheada para você, trabalhador, que passou aí essa semana curta, né? Curta assim, mais ou menos, até hoje, quinta-feira, e quer relaxar um pouco, vem pra cá amanhã a partir de 4 horas da tarde. Programação tanto no anfiteatro, mas também ali na casa Zezinho Correia com fit dance e educação física. Eu volto com você, Neto. Tá feito o convite também. Muito obrigado, Ana, pelas informações. Aproveito para te parabenizar, Ana, pelo Dia do Trabalhador e, em seu nome, parabenizar todo mundo de casa também que está assistindo aqui o Band Cidade, que trabalha, né, que é um contribuinte que ajuda a fazer essa força de trabalho do Brasil. Obrigado, Ana, pelas informações. E além do que a Ana falou da programação, tem também a praia, né, o nosso Rio Negro, que é também uma boa opção para todo dia, então, dessa sexta-feira de feriado. Para quem for folgar, uma boa pedida é a Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Mais uma vez, obrigado, Ana. Boa noite para você. Para você também, muito boa noite. O Band Cidade fica por aqui. Você confere agora outras notícias, notícias do Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Para você, uma boa noite, um bom feriado do Dia do Trabalhador. Feliz Dia do Trabalhador. Amanhã o Band Cidade é com Kelly Abreu.